Boa noite, gente. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Mais um evangelho no nosso lar. Bom demais, né? Muito bom. É um momento que, não sei vocês, mas eu espero ansiosamente pra gente se encontrar. Muito bom, né? Boa noite pra todo mundo. Muito bem-vindos. Sintam-se em casa. Elzinha, espero que vocês tenham tido uma semana muito abençoada e iluminada, como a gente sempre deseja, né? E vão me falando, gente, se o som estiver alto, me avisa. Eu baixo um pouquinho o volume, tá bom? Lu, vão arrumando a aguinha de vocês, vão colocando. Não, a gente não pode esquecer. Quem tá começando, lembra que é um copo para cada um da sua família. Ou um copo ou uma garrafinha, tanto faz, tá? Desde que seja individual. Cada um com o seu remedinho, cada um com as suas necessidades, né? Mentais, espirituais, físicas, tá bom? Vão arrumando, vão pegando. Enquanto isso, a gente vai fazer a nossa leitura. A gente já está harmonizando o nosso ambiente, tá bom? A espiritualidade sempre pronta aqui com a gente para nos amparar, para nos auxiliar, para nos ensinar, para nos curar, né? Então a gente tem que fazer essa devolutiva para eles, né? Com atenção, com carinho, com amor. Tentar manter o máximo de harmonia durante o nosso evangelho. Por isso que a gente sempre pede, né? Mesmo que você não consiga fazer ao vivo, não tem problema, faz depois, né? No momento que você esteja tranquilo. Sempre me perguntam, né, se pode fazer o evangelho no lar sozinho. Claro que pode. Claro que pode, né? Você vai representar a sua família. Você vai proteger o seu lar, independente de estar fazendo com mais alguém. Não tem problema nenhum. Só não esquece a água para ser fluidificada. Eu sempre gosto de falar, coloque a água para os bichinhos, se você tiver bichinho, né? Cachorrinho, gatinho. A dona Moana tá aqui na cadeira do lado, quietinha. Ela, neste momento, ela está se lavando, tá tomando um banho. Calma, numa calma. Adoram, os bichinhos, gente, adoram o evangelho no lar, viu? Saibam disso, eles amam evangelho no lar, né? Eles têm essa sensibilidade maior para sentir a espiritualidade aí junto de vocês. Começa a perceber isso, como eles ficam calmos, né? Então vamos lá, gente. Já se passaram 5 minutos, eu já arrumei a minha baguncinha aqui. Vamos fazer ler a nossa mensagenzinha pra gente abrir o nosso evangelho. A Eliane tá falando, os meus gatos estão sentadinhos olhando pro celular. Exatamente, ele é muito legal, né? E seja gatinho, seja cachorrinho, qualquer bichinho, peixinho, passarinho, eles vão receber tratamento também, viu, gente? Lembra disso, tá? Então, vamos lá? Aí a gente vai ler a nossa mensagem no nosso Gotas de Esperança. Aí vou pedir para vocês escolherem entre a mensagem ímpar ou a mensagem par, né? Que a gente abre, eu abro, aí tem os dois lados. Então eu gosto sempre de pedir
né? Pela mensagem ímpar ou par. E vocês escolhem, tá bom? Aí o que ganhar vai ser lido. Par, Elzinha. Ímpar. Par. 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 Ganhou, par. Ganhou. Ganhou par. Muito bom, belezinha. Aliás, ganhou par disparado hoje, né? Então, vamos mentalizar uma mensagem que seja muito produtiva pra gente. O que os espíritos amigos querem nos trazer, né? Mensagem de número 30. Cleo? Dona Cleo tá aqui. Cleo? Vem dar um oi. Não tem nada. Presta atenção nessa mensagem, gente. As pessoas felizes não agridem. Inclusive eu falei isso com ela hoje. As pessoas felizes não agridem. As que agridem são portadoras de uma insatisfação. No momento da agressão, talvez nem possam explicar o que lhes vai na alma. O ofensor está sempre em situação de inferioridade ao ofendido. Reclama auxílio e não revide. Por isso, não condene quem desfere palavras ou comete atos de violência contra você. Lembre-se de que as pessoas felizes são calmas e pacientes. Não partem para a agressão. Recorde-se do perdão de Jesus na cruz. Compreender a necessidade do ofensor revela maturidade no amor, né? Vem aquela velha frase: eu não vou levar essa ofensa para casa. Eu não sou trouxa, né? Imagina, não vou levar não. Eu vou agredir também. A outra pessoa me agrediu, eu vou agredir também, né? Então é o que ele está falando aqui. Pessoas felizes não agridem, Josi. As que agridem, seja de qualquer forma, né, gente? Claro, seja de uma forma física ou verbal, são pessoas infelizes. Se eu tenho consideração ao outro, se eu tenho amor no meu coração, se eu me importo com o outro, seja o que for, eu não vou agredir, eu não vou humilhar, porque eu tenho a felicidade dentro de mim, independente do que eu esteja passando, por seja qual for o tormento, né? Dentro da minha família, no meu trabalho, financeiro, num relacionamento, eu não vou agredir, porque eu sei que o outro não tem culpa. E se por um acaso eu trato o outro de uma forma, eu vou me ligar. Então eu vou parar, eu vou respirar e eu vou pedir perdão, né? A gente tem que entender que pedir perdão não é se humilhar, né? Pelo contrário, pedir perdão é um ato gigantesco de amor, de sabedoria,
de autocura, de limpeza, né? Que vai fazer bem pra gente, muito mais pra gente, né? E vai fazer bem pro outro. Então essa mensagem é divina. Compreender a necessidade do ofensor revela maturidade no amor, né? E eu comentei exatamente isso hoje com a Cleo, por coisas que a juventude, né? Principalmente nossa, que as palavras estão indo embora da minha cabeça. A fase de idade deles, né? Gente, me fugiu a palavra. Não é a juventude. Essa maturidade muito rasa que eles têm, né? Adolescência, me fugiu a palavra adolescência. Então, tudo para eles é problema, tudo para eles é ofensa, tudo para eles é humilhação, né? Então é importante a gente estar explicando isso. Você que tem filho, né? Criança, seja criança, vai explicando a importância de não agredir, a importância de não revidar, né? De não se vingar, de não levar ofensa, não levar desaforo, né? A gente vê tanto as mães falando, meu filho não leva desaforo para casa. Aí você vê aquelas mães brigando, né? Que ser humano vai crescer? Né? Um ser humano infeliz, com certeza infeliz, inseguro, imaturo, que vai brigar com todo mundo, orgulhoso. Então essa mensagem, eu sei que a Cleo tá ouvindo e cabe pra gente, cabe pra todo mundo, né? Então vamos fazer a nossa prece inicial. Vou pedir para você fechar os olhos. Mentaliza aquela imagem muito linda, muito grande, gigante de Jesus dentro da sua casa, dentro do seu lar, trazendo todo o amor, toda a sabedoria, esse ensinamento que a gente vai absorver hoje. Pedir para Deus abençoar a todos, nos abençoe, abençoe a equipe espiritual que está presente, para que a gente seja digno dos aprendizados. Quero pedir hoje em especial, gente, pela tragédia que a gente sabe que aconteceu lá na Turquia, lá do outro lado do mundo, né? Muitos desencarnados, porém sempre protegidos. Nunca esqueçamos disso. Antes da tragédia, sempre tem uma equipe gigante espiritual preparada, esperando para receber cada espírito no momento do desencarne. Vamos mandar essa energia, vamos mandar luz, vamos mandar uma vibração de amor para eles, de força para essa equipe espiritual. Assim como a gente pode pedir para os nossos mentores, para que Deus abençoe sempre os nossos mentores, os nossos guias, os nossos anjos. Que seja derramada uma luz muito forte sobre esses espíritos que fizeram essa passagem hoje. Que a gente possa compreender a vida após a morte cada dia mais, que a gente tenha essa fé cada vez mais renovada e fortalecida. Agradecemos a espiritualidade presente, pronta para limpar
o nosso lar, para trazer proteção para os nossos lares, aos amigos espirituais que vão fluidificar as nossas águas, que vão ministrar os passes em cada um de nós e agradecer pelas curas que serão feitas, espirituais e físicas. E assim a gente dá início a mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus que assim seja. Muito bom. Me veio essa lembrança agora dessa tragédia, né? Que a gente sabe que essas tragédias coletivas, tudo tá na providência de Deus, né, gente? Nada tá perdido. Como a gente fala, uma folhinha não cai da árvore sem que Ele deixe. Imagina um acontecimento desse. Se vocês assistiram O Nosso Lar, vocês vão lembrar da cena deles, uma equipe gigante, né, do Nosso Lar se preparando para a guerra que ia estourar aqui na Terra, a Segunda Guerra Mundial, né? Então eles todos prontos, preparados para receber cada um que ia desencarnar na guerra. Então Deus é tão soberanamente justo, né, que não deixa nada acontecer ao léu, ao acaso. Não existe o acaso, gente. Esse terremoto não aconteceu ao acaso. Lembra que a gente está a passos largos, né, caminhando para a regeneração. Então esse tipo de evento acontece e vai acontecer. E são espíritos, são pessoas que desencarnaram, né? Espíritos que desencarnaram, que hoje, do outro lado, quando estiverem do outro lado, prontos para entender o que aconteceu, vem o equilíbrio, né? O porquê que eu desencarnei nessa tragédia. Assim como de qualquer forma que a gente vê as pessoas fazendo a passagem, assim como a gente vai fazer a nossa passagem, a gente só não sabe como, né? Mas vai ter um porquê. Aí quando a gente chega do outro lado, a gente vai entender a forma que a gente fez a passagem. Enfim, por isso que a gente estuda, né? Então eu vou ler aqui no nosso evangelho a fé religiosa, condição da fé inabalável. Vamos ver o que o Espírito reserva aqui pra gente. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença dos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro,
ela se destrói. A fé se destrói, cedo ou tarde. A fé que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes. Já que o que é verdadeiro, olha que interessante essa frase, o que é verdadeiro na obscuridade, o é igualmente em plena luz. O que é verdade não tem hora, não tem tempo, não tem situação, é a verdade e acabou, né? Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar, quer dizer, pregar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar a sua impotência em demonstrar que se tem razão. Se diz vulgarmente que a fé não se prescreve, a fé não caduca. Daí, muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. Isso a gente sabe, né, gente? Fé é fé sempre. E o que é mais justo? A fé não se impõe. A fé não se impõe. Quantas vezes a gente se vê em situação, né, gente, querendo impor algo para alguém, né, para que ela acredite naquilo. E a gente nunca vai conseguir dessa forma. Qual que é a melhor forma? É o exemplo, né? É o caminhar, é o exemplo. Não, a fé não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privado de a possuir, mesmo entre os mais refratários, né? Mesmo aquelas pessoas que são mais endurecidas, ela pode possuir, ela pode adquirir essa fé. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não de tal ou tal crença em particular. Não, é o geral, da parte espiritual de Deus, não é? Eles não querem falar sobre crenças. Não cabe à fé ir a eles, mas eles irem ao encontro da fé. E se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, então, por certo, que aqueles que dizem, tenham a certeza, né? Aqueles que dizem, não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos. O dizem dos lábios e não do coração, porque em dizendo isso, tapam os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor. Hoje em dia não tem mais o que a gente duvidar da existência de Deus. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor. Por que então se recusam a vê-las? Eles perguntam pra gente, por que você se recusa a ver? Nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior porque lhe seria preciso se inclinarem diante dela. Né? Quanta gente fecha os olhos, fecha os ouvidos para não seguir no caminho do Cristo,
Porque não é fácil. Não é fácil a gente deixar de ter alguns hábitos na nossa vida. Então a pessoa se recusa, né? Mesmo tendo tudo à vista dela, se recusa. O orgulho também, né? Como ele fala aqui. Estamos indo para o final. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha, quer dizer, um faísco de luz basta para desenvolver. A gente vê em criança, né? A gente vê muito a questão da espiritualidade em criança. É inato. Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso anterior. O que é anterior, gente? Vidas passadas. A gente vai falar muito sobre isso. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros, quer dizer, aqueles que têm a fé já inata, já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que já sabiam. Lembra, gente, nada se perde no nosso aprendizado. A gente só não vai levar para o outro lado as coisas materiais. Inclusive o nosso corpo a gente não vai levar. Mas o que a gente aprende, o que fica no nosso coração e na nossa consciência, não se acaba. Fica e caminha com a gente para as próximas jornadas. Então, trazem ao renascer a intuição do que já sabiam. Sua educação está feita. Os segundos, aqueles que vão demorar, você vê que são mais endurecidos, né? Tem tudo a aprender. Sua educação está por fazer, não está feita, está por fazer. Ela se fará, certeza, e se não ficar concluída nesta existência, o estará em outra. Então, eu tenho certeza, eu sempre falo que a gente aqui, né, já tá com essa educação feita. Só da gente estar aqui, dedicando esse nosso tempo para Deus, para Jesus. Então, a nossa educação espiritual já se concluiu, já se concretizou nessa existência. Podem ter certeza. A resistência do incrédulo, é preciso nisso convir, prende-se frequentemente menos a eles do que a maneira pela qual se lhe apresenta as coisas. Para a fé é preciso uma base. E essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Então, a gente tem que saber o que é a fé, como a gente conduz a nossa fé. Para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Porque eu posso ver muita coisa paranormal e não acreditar. Que é o que mais acontece, né, gente? A gente vê pessoas passando por, vamos dizer, experiências espirituais, mas não crê. A fé cega não é... Olha que lindo isso aqui, olha que forte. A fé cega não é mais desse século. Ora,
É precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos. Porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve, não acaba. Não admitindo provas, ela deixa no espírito a fé, um vago de onde nasce a dúvida. A fé, essa é a fé cega. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Se crê, porque se está certo. E não se está certo, senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, não se tem dúvida. Porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Não muda. A fé inabalável não muda. Ela encara, como Kardec fala aqui, face a face com a razão. É a esse resultado, para finalizar, é a esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também da incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Uma aula sobre a fé, né? Uma aula sobre a fé. Eu vou ler as minhas considerações. Eu acho importante a gente lembrar, gente, que o Espiritismo, ele não é uma religião propriamente dita, né? A gente aprende isso. No Espiritismo, não tem ritual, não tem cerimônias, né? Não tem... como se fala? Não tem liturgias, não tem sacramentos, né? Não tem nada disso. É uma doutrina, né? A gente fala, é a nossa doutrina espírita. Quer dizer, ela é um conjunto de ideias que são coerentes e são fundamentadas em 3 aspectos, né? A doutrina espírita, a base dela são 3 aspectos, que é a religião, a ciência e a filosofia. Por isso que a gente fala muito da razão, né? A gente consegue encontrar explicação para muita coisa, porque Allan Kardec estudou, né? Ele fez trabalho de laboratório com a própria espiritualidade e tudo provado. Aliás, quem tiver a oportunidade, gente, na Netflix, dogmas, isso, o Jair fala pra gente, não tem, no Espiritismo não existe dogmas, né? Se você não assistiu Allan Kardec, assista na Netflix. Mostra direitinho, fielmente,
a história dele, como ele sofreu, né, lá em Paris, para codificar essa doutrina, essas ideias, né, que ele ia recebendo do mundo inteiro, pelos médiums espalhados pelo mundo inteiro. E tudo se prova, né? Não fica nada solto. Ah, como será que isso aconteceu? Não. Né? Naquela época, 200 anos atrás, ele recebia mensagens, gente, de médiums. Então ele fazia uma pergunta para a espiritualidade. E naquela época era correio, né? Era carta. Então ele recebia a mesma resposta dos médiuns espalhados pelo mundo todo, que não se conheciam, não tinham contato um com o outro. Então os espíritos de luz, né, como eles falam, o espírito de verdade que comandava, organizava, e os médiuns conseguiam mandar a mesma resposta para aquela pergunta. Isso eu tô falando uma coisinha, né, gente? Um detalhe. Então, se vocês puderem assistir, se vocês não assistiram, assistam, vale muito a pena. Aí, como a gente leu aqui no finalzinho, né, que Allan Kardec fala: não existe fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em toda época da humanidade. Então, quando a gente concilia, né, a fé com a razão, né, a gente não fica aquela coisa perdida. Não, eu tenho fé de que, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Eu vou atravessar a avenida, eu vou atravessar a Radial Leste às 7 horas da manhã e eu tenho fé que eu não vou ser atropelada. Não é uma fé cega? Não, mas eu tenho fé que eu vou atravessar de olhos fechados e eu não vou ser atropelada. Baseado em quê? Né? Pra quê? Então, quando a gente, como eu coloquei, quando a gente concilia a fé com a razão, fica mais fácil a gente acreditar em Deus, né? E na sabedoria dele. Que nem a gente falou no início do Evangelho sobre a tragédia que aconteceu hoje. Fica mais fácil a gente acreditar na sabedoria, no amor, na existência de Deus. Não fica uma coisa solta, vaga pelo universo, né? Não. Tudo é regido por Ele, tudo. A gente sabe, a gente entende o porquê de acreditar. A gente não acredita por acreditar, a gente entende o porquê de acreditar nas coisas, né? Fica mais fácil a gente acreditar na imortalidade da alma. A gente começa a se preocupar com a nossa própria evolução. Né? Tanta gente que vive a vida, vive uma vida vazia, vive uma vida perdida, uma vida estacionada, não regride, viu, gente? A gente ouve muito isso, né? A pessoa tá regredindo. Não, ninguém regride. Mas pode estacionar. Aí, quando a gente começa a entender por essa fé raciocinada, a gente entende que a gente tem que evoluir. Por que que a gente aprende a gente consegue aprender sobre as consequências que virão, né? Tanto pelo esforço dessa busca da evolução, como pelo descaso dessa busca. Então eu vou ter consequências. Se eu me esforçar, então eu vou ter consequências boas.
Se eu não me esforçar, as consequências vão ser ruins, mas vai ter. Aí eu começo a entender que não existe vítima. Ninguém é vítima. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma causa. A gente fala muito sobre pessoas espiritualizadas e pessoas espíritas. Espiritualidade, todo mundo tem. Todo mundo, que eu digo assim, que acredita numa força maior, que existe que acredita numa luz, né, que acredita em Deus, que acredita em Jesus. Então, todo mundo é espiritualizado, porém, nem todo mundo é espírita, né? Inclusive, quando a gente conversa com pessoas, a gente pode até colocar outras religiões que que acreditam na vida após a morte, sim, acreditam na reencarnação, né? Que são mais as religiões orientais, né? Mas mesmo assim, não tem a explicação que a doutrina espírita tem. Eles não têm. Então, por isso que a gente fala, todo espírita é espiritualizado, mas nem toda pessoa espiritualizada é espírita, né? A própria temática da vida após a morte é diferente. Se eu conversar, por exemplo, com alguém que seja de uma outra religião que acredita na vida após a morte, não tá me vindo nada na cabeça agora, mas tudo bem, vai dar divergência, né? Não divergência, a gente não vai falar a mesma língua. Ainda vai faltar alguma coisinha para explicar, né? Então, a fé raciocinada, a fé budista, isso, que é uma doutrina oriental, né? O próprio budista tem visão diferente de vida após a morte. O próprio que me lembrou agora, você me lembrou agora Tá bem fácil, gente, de eu lembrar hoje as palavras. A própria messiânica também são concepções diferentes, né? Então, por isso a diferença de ser espírita e espiritualizado, né? Porém, gente, a partir do momento que a pessoa é espiritualizada, já é um ganho, já é uma vitória tremenda. É como a gente fala, já a pessoa que é espiritualizada, ela já tem o despertar espiritual concretizado, né? Então, a fé raciocinada, o que é a fé raciocinada, gente? É aquela fé que te faz raciocinar. É aquela fé que te faz questionar, né, sobre a situação que está acontecendo. Por isso que o Espiritismo propõe para que a gente não creia nas coisas porque alguém falou, né? Não. Mas que a gente tenha o hábito de estudar, de ir atrás da questão.
estuda, né, e ir atrás para a gente poder avaliar de uma forma mais sensata o que acontece, né, com aquela determinada situação. Essa fé com conhecimento deixa a gente mais próximo das coisas de Deus, né? E a fé cega, ela torna a pessoa mais descrente, ateísta, materialista. Então, por exemplo, se eu coloco toda a minha fé naquele padre, né? Vou dar o exemplo, sei lá, de algum padre, qualquer padre. Eu ponho, eu coloco a fé, eu idolatro aquela pessoa, né? Sigo tudo aquilo que ele fala, sem pensar, sem questionar. E aí, de repente, amanhã, essa pessoa fale, né? Ela cai no sentido de tudo que ela falava pra mim foi por água abaixo. A pessoa fez uma tremenda de uma besteira e aí eu depositava toda a minha fé naquilo que a pessoa falava e de repente tudo aquilo desmoronou. Tudo aquilo foi pro ralo. Aí eu vou me tornar como eu coloquei aqui, descrente, né? Eu posso voltar a ser uma pessoa materialista. Então, por isso da gente não direcionar a nossa fé para alguém. Por exemplo, eu coloquei aqui, por mais que a gente conheça o funcionamento do corpo humano, tem coisas que acontecem, né, gente, que nem os melhores médicos explicam, não é? Tantas coisas que a gente vê acontecer, a gente fala, meu Deus, eu posso dizer, isso aconteceu comigo, né, com o meu pai, na época, e isso tem, gente... Eu tinha sei lá, uns 20 anos. Foi ontem. Meu pai descobriu um tumor de próstata. E daí o médico meio que deixou ele desacreditado. Tipo, não tem cura, não vai ter cura, né? E aí a gente entrou firmemente, religiosamente com tratamento espiritual, né? A gente colocou ele para tratamento, e detalhe, gente, sem ele saber, porque meu pai não acreditava muito, né? Então, como a gente fala, a gente fez a ponte para ele, né? Eu e minha mãe, na época. Então minha mãe guardava ele no momento certo no quarto para a espiritualidade vir fazer o tratamento, né? Tudo mais. E daí a gente foi fazendo o tempo certo, né? Que foi pedido. Quando ele voltou no médico, o médico não soube explicar o que aconteceu. Curou. O médico não soube. Milagre? Não existe milagre, existe merecimento. Ele mereceu. Por quê? Não sei. Né? A gente ajudou, mas aí que também entra a fé raciocinada, gente. Eu e minha mãe, termos feito aquela corrente forte de oração, de tratamento espiritual,
Mas eu estava o tempo todo ciente que poderia não dar certo, ok. Mas fizemos a nossa parte. De repente, se ele desencarnasse na época pelo tumor, algo a gente aprendeu, alguma coisa a gente aprendeu. E ele também ia aprender, né? Mas tivemos o merecimento, ele teve, não eu, não a gente, né? Ele teve o merecimento da cura. Viveu mais não sei quantas décadas, né? Então é isso. Então tem coisas... Por quê? Que tem coisas que nem os médicos explicam do nosso corpo, né? Tem coisas que acontecem... eu ia repetir. Como explicar, por exemplo... Eu acho que é um exemplo tão bacana, né? A gente vê gêmeos nascidos da mesma barriga, nascidos juntos, serem tão diferentes. O que explica isso? Você vê gêmeos, um é do bem e o outro é do mal. Isso desde pequeno, desde criança. O que explica isso? Imortalidade da alma. As nossas bagagens mentais, né? Como explicar bebês nascidos com doenças ou deformidades, deficiências severas? Como explicar a morte de uma criança? Inclusive, gente, me veio agora a lembrança, eu não sei se vocês conhecem, eu sigo no Instagram o Super Chico. Eu não sei se vocês já ouviram falar nele. Super Chico, ele era um menininho com síndrome de Down. Esse menino, gente, essa criança, nasceu com a síndrome de Down, passou por várias, se eu não me engano, 7 ou 8 cirurgias cardíacas. Desencarnou? Não. Veio Covid. Sabe quantas vezes ele pegou Covid? Desencarnou? Não. Ele desencarnou hoje. Eu não vi o porquê. Provavelmente ele já estava... ele era uma criança sensível, né? Franzino. Ele desencarnou com 7 anos de idade. Ele era pitiquinho, né? Pela condição física. Então ele passou por tantas provas, gente, em tão pouco tempo de vida. E veio desencarnar, claro, eu não sei o porquê, tá? Mas provavelmente fraquezas, né? Não sei se ele teve alguma coisa em especial, enfim. Agora você fala, por quê? Que Deus é esse? Inclusive eu ouvi isso hoje. Que Deus é esse que faz essa criança sofrer tudo isso que ela sofreu e morrer com 7 anos? E eu ouvi isso, gente, de pessoas espiritualizadas que acreditam na vida após a morte. Então é claro que existe uma explicação. A gente tendo a certeza da imortalidade da alma, a gente conhecendo a lei da reencarnação, fica mais fácil a gente entender que esse espírito veio com uma bagagem de resgates, de expiação e também de provas para esses pais. Toda passagem, gente, todo desencarne é uma prova para quem fica, né? Outra coisa que eu ouvi hoje sobre esse caso: meu Deus, coitado desse menino, coitado desse menino. Por que coitado? Não. Ele ficou livre daquele corpo que prendia ele.
que aprisionava, ele era um espírito prisioneiro dentro de um corpo deformado. Deformado tanto no sentido físico quanto mental. Hoje ele é livre. Você pode ter a certeza que é o espírito mais feliz que existe hoje no plano espiritual. Coitado de quem ficou. Coitada dessa mãe, desse pai, que é o que a gente fala da importância de acreditar na imortalidade da alma. Fica mais fácil entender o que aconteceu. Vamos continuar. Então, como eu falei, se a gente não compreende a reencarnação, a imortalidade da alma, nada disso faz sentido. A fé cega faz a pessoa não raciocinar e passar por um sofrimento enorme em cada prova que a vida traz. E a vida vai trazer sempre provas e provas durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada aqui na Terra. Acaba uma prova, a gente já pode esperar a próxima, né? Por isso a importância da gente fazer o bem, ser do bem. Antigamente, na época de Kardec, eu acho que é importante a gente entender isso sobre a fé. Na época de Kardec, como eu falei, há quase 200 anos, os espíritos, eles se comunicavam, gente. Por isso a importância de você assistir o filme. Muito mais através dos médiums de efeito físico, né? E hoje em dia, esse tipo de mediunidade, esse tipo de médium já não se encontra mais, não se encontra tanto, existe, mas não se encontra tanto. Por quê? Porque a espiritualidade quer que a gente vá em busca da fé. Eles não estão mais para ficar aparecendo pra gente. Inclusive, em 1900, não lembro a década, 40, Emmanuel pede pro Chico, provavelmente amando de Jesus, né? Para que ele diminuísse, o Chico diminuísse essa mediunidade de materialização dos espíritos. Eles não queriam mais. E, coincidentemente, a gente sabe que não existe coincidência, no Brasil inteiro, esse tipo de mediunidade foi baixando, né? Foi acabando. Não acabou, mas diminuiu. Porque eles sabem, pode aparecer um espírito aqui na minha frente, pode acontecer alguma coisa e eu não acreditar. O que adianta? Então eu vou atrás da fé. Não é a fé que vem atrás de mim, né? Então é pra gente ir atrás do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, para que a gente possa fortalecer a nossa fé. Aí, gente, rapidinho, eu vou passar pra gente finalizar o nosso Evangelho, um videozinho, acho que tem 1 minuto e meio do Chico, falando sobre como ele se portava para estudar. Eu vou colocar, deixa eu tirar a música aqui. Aqui. Depois vocês me falam se vocês estão ouvindo, tá? Porque quanto mais estudo com os bons espíritos os temas naturais da vida, mais compreendo a amplitude da minha ignorância. E só reencarnando, só no relacionamento com os meus semelhantes, é que eu posso continuar aprendendo. De modo que eu não espero nenhuma felicidade chamada paradisíaca depois da existência humana, senão essa felicidade maravilhosa de poder continuar vivendo aqui mesmo, entre os amigos terrenos, e aprendendo com eles como eu estou aprendendo até hoje. E espero
partir deste mundo, quando houver de partir, espero partir aprendendo sempre. Porque quanto mais estudo com os bons espíritos... Então vocês viram? Ele fala, né, que ele estuda e mesmo assim ele tem muito a aprender. Mas é o que ele fala, quando a gente estuda, fica mais fácil a gente passar pelos tormentos da nossa vida, né? Então, que a gente possa fortalecer essa fé. E eu não esqueço, eu não me canso de falar, de dizer, gente, somos espíritos de passagem nessa terra. Aqui, como a gente fala, a vida é um sopro. Essa encarnação, ela passa muito rápida, né? Então a gente tem que parar de perder tempo com bobeira, com sentimentos ruins com relação ao outro. Trabalhar mais o amor ao próximo, o perdão, né? Vinganças, tira essa, como a gente fala, vingança só se for de coisas boas, né? Só se for para se vingar com coisas boas. E como a gente falou, a gente só leva pro outro lado o que tá no nosso coração, ou seja, coisas leves. A gente não sabe quando a gente vai fazer a passagem, então que a gente leve pro outro lado coisas leves, porque dependendo do que a gente tiver dentro do nosso coração e da nossa mente, a gente vai sofrer durante a nossa passagem, né? A gente vai ser aquele espírito que vai ficar preso aqui na Terra, preso a alguma coisa que nos prende aqui, né? Seja alguma coisa, seja uma herança, seja uma riqueza, ou seja alguém. Então, a importância da gente não se... isso principalmente com relação a filhos, né, gente? Aos nossos filhos ou aos nossos pais, sabendo que quem parte não morre. A vida continua. Então que essa fé no futuro seja compreendida. E como eu falei, o que não falta são livros, né, filmes, depoimentos, comprovando. É só a gente abrir os olhos, abrir o coração pro novo. Principalmente quem vem de uma religião materialista. Se dê a chance de aprender e viver melhor. Porque a fé raciocinada faz a gente viver muito melhor aqui nessa terra, nesse planeta, como a gente sabe que é um planeta de provas e expiações. A gente consegue viver mais feliz, com certeza. Como diz Jesus, a felicidade não é desse mundo, mas a gente pode ter sim mais momentos de felicidades do que de tristeza, tá bom? Então é isso aí. Vamos fazer a nossa prece final para a gente encerrar o Evangelho. A espiritualidade já está pronta para partir, já aplicou os passes, as nossas águas já estão fluidificadas, estão prontas para serem tomadas. Então fechem os olhos. Vamos guardar dentro do nosso coração esse sentimento de gratidão que a gente está. Em primeiro lugar, gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos nossos amigos espirituais, gratidão aos nossos mentores que nos ajudaram
tanto nos auxiliaram, tanto nesse evangelho, nesse aprendizado, que fizeram a gente entender a força da fé, a potência da fé raciocinada e não da fé cega. Que a gente tenha a capacidade de colocar em prática todos os dias, para nós e para todos aqueles que passarem por nós. Que não nos falte, Senhor, sempre, todos os dias, a verdadeira fé raciocinada e a sabedoria para enfrentar todos os problemas que afligem nossos corações. Que tenhamos uma semana iluminada, abastecida com esse evangelho, com esses ensinamentos. Cada dia seja melhor, que sejamos merecedores de bênçãos, que a gente possa transformar as nossas dores em amor, em perdão, que possamos perdoar, que a gente não guarde nenhum sentimento ruim, negativo dentro do nosso corpo, que hoje a gente sabe, a gente tem a certeza de que sentimentos negativos nos adoecem. Que o Senhor nos ajude a limpar cada sentimento ruim que queira se instalar dentro de nós. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, aplicou os passes, limpou cada cantinho da nossa casa, do nosso lar, trouxe a proteção necessária. Agradecemos a participação de todos, que sejamos todos abençoados e com muito amor e fé no coração a gente finaliza esse evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja para todos. É isso, gente. Finalizamos o nosso evangelho. Muito feliz com vocês aqui com a gente. Já podem tomar água, tá? E semana que vem a gente tá junto, se Deus quiser e Ele quer, com certeza. Um beijo, gente, um beijo muito, muito forte para vocês. Fiquem com Deus, vão atrás de Deus, vão procurar a Deus todas as vezes que você precisar e não só peça a Deus a solução do seu problema, mas peça a Deus para que você seja forte, que você tenha essa fé, essa fortaleza para poder resolver o seu problema. É isso que Ele deseja de nós, que a gente seja forte, que a gente seja filhos fortes como Ele é. Tá bom? Beijo, gente, no coração de vocês. Uma semana linda. A gente vai estar junto na segunda-feira que vem. Amo vocês. Se cuidem. Até semana que vem.